7,7 bilhões de dólares. Isso mesmo, 7,7 bilhões de dólares. Esse é o patrimônio de Denise Coates, a mulher mais rica do Reino Unido. Uma executiva do mundo tech que teve um salário anual de 300 milhões de dólares em 2023. E tome salário. A título de comparação, esse valor é maior que o de qualquer CEO do S&P 500, que nada mais é do que a lista das 500 maiores empresas das bolsas dos Estados Unidos. Para trazer aqui alguns exemplos, Sundar Pichai, presidente da Alphabet, que é dona do Google, ganha 226 milhões de dólares anuais, enquanto Tim Cook, da Apple, ganha apenas 90 milhões. A diferença é que Denise passa muito longe do desenvolvimento de celulares e softwares. O negócio dela é outro. No ano 2000, ela fundou a Bet365, uma das maiores casas de apostas online do mundo. E hoje, o site, que reúne tanto bets esportivas quanto jogos de cassino, movimenta incríveis 65 bilhões de dólares por ano. Não é de hoje que os britânicos são apaixonados por uma fezinha. Inclusive, a carreira de Denise começou na Provincial Racing, que era a empresa de sua família e que organizava apostas em corridas de cavalo. Até pouco tempo, o Reino Unido era o país com o maior número de acessos a sites de apostas, um mercado que, no mundo, vale 107 bilhões de dólares. Porém, em 2022, os britânicos perderam esse posto. Adivinha para quem? Brasil! Segundo uma pesquisa do Datafolha, 15% dos brasileiros já fizeram alguma aposta online, e a pesquisa também apontou que essa é uma atividade mais comum entre os jovens 16 e 24 anos e também mais comum entre os homens, com mais de 70% do público total. Além disso, foi detectado que o gasto médio é de R$ 263 por mês. Pois bem, esse boom começou no ano de 2018, quando o governo de Temer finalmente legalizou as apostas esportivas online e de lá para cá, mais de 500 empresas de apostas chegaram a operar por aqui e, olha, investiram pesado em propaganda. Para ter uma noção, no ano de 2022, 12 empresas desse ramo estiveram entre os 300 maiores anunciantes do Brasil. Nesse mesmo ano, a Sporting Bet, que estava na 49ª posição na lista geral, gastou 200 milhões de reais em publicidade. E isso tem se tornado cada vez mais visível. As bets ultimamente têm sido o motor principal do futebol brasileiro. Para ter uma ideia, dos 20 times que disputam a Série A do Brasileirão, 18 recebem dinheiro de alguma empresa de apostas. Mais recentemente, o Flamengo e o Corinthians, que são donos das maiores torcidas do país, escolheram casas de apostas como seus patrocinadores master. Patrocinador master é aquele que ocupa o espaço nobre, o espaço mais visível no centro do uniforme. No caso do Timão, o clube fechou com a VaideBet o patrocínio de 370 milhões de reais para ter a logo estampada por 3 anos, nada mais, nada menos do que o maior patrocinador master da história do Brasil. É um investimento alto? É sim, mas o retorno também é gigantesco. Só em 2023, os brasileiros torraram 54 bilhões de reais em apostas online. Essa grana vai para os países sede das empresas que, no geral, são paraísos fiscais, onde a legislação é mais, digamos, flexível. E tudo livre de impostos, hein? Isso porque a legalização dos jogos lá em 2018 liberou a prática dessas apostas, mas não regulamentou. Então, sem regras específicas para os jogos online e sem fiscalização, o mundo das bets se tornou um terreno fértil para fraudes. Quem diria, né? No ano de 2023, o Ministério Público de Goiás iniciou uma operação chamada Penalidade Máxima e passou a investigar arranjos, combinações em jogos de futebol para favorecer alguns apostadores. A empresa Sports Radar, que tem expertise em tecnologia esportiva, mostrou que o Brasil é o país que abriga o maior número de partidas com indícios de manipulação.
E as suspeitas de crime não param por aí não, hein? As plataformas, além das apostas esportivas, também concentram jogos de azar e de cassino que ainda são ilegais no Brasil. Temos o famoso caso da Blaze, que recrutou um exército de influenciadores para divulgar e espalhar produtos, como o jogo do aviãozinho ou do foguetinho. Vocês já devem ter visto, né? Aqueles joguinhos onde você vai lá e aposta uma quantia e ela vai se multiplicando. Quanto maior a distância percorrida, maior a sua recompensa. Mas se parar na hora errada, já sabe, né? Você perde tudo. No final de 2023, a Justiça bloqueou 101 milhões de reais da Blaze, depois que inúmeros usuários acusaram a empresa de simplesmente não entregar as recompensas aos ganhadores. Ah, mas aí é só reclamar com a Blaze, né? Meu garoto, é muito mais fácil tentar contato com algum extraterrestre em Marte. A plataforma tem sede em Curaçao, no Caribe, e simplesmente não tem nenhum representante legal aqui no Brasil. Ou seja, ninguém sabe quem são os donos. Há pouco tempo, o presidente Lula sancionou uma lei que regulou as apostas online e também criou uma secretaria de prêmios e apostas para fiscalizar e, adivinha? Também taxar as bets esportivas e também outros jogos como os de cassino. A expectativa do governo é de arrecadar até 6 bilhões de reais só em 2024. Pois bem, a questão das apostas não é apenas uma questão de taxação e uma questão criminal. Não, as apostas podem se tornar um problema de saúde pública se saírem do controle. O vício em jogos apareceu pela primeira vez como um transtorno impulsivo em 1980, numa edição do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual é a maior referência nessa área. E no ano de 2013, a publicação do manual já classificou o vício em jogos como uma dependência. A gente sabe que não tem nenhum composto químico envolvido nesse vício, porém os jogos de azar atuam no nosso cérebro de um jeito muito semelhante aos vícios em álcool e outras drogas. Olha só esse número. Esse mesmo manual estima que até 24 milhões de pessoas em todo o mundo sofram com esse problema. Vamos aqui com calma explicar como que as apostas embaralham o nosso cérebro e podem se tornar tão viciantes. O primeiro passo é a gente entender uma molécula em particular. A dopamina. No fundo do nosso crânio existe uma parte do cérebro chamada área tegmental ventral. Essa parte é muito rica em dopamina, que é uma molécula mensageira produzida por uma quantidade minúscula das células cerebrais. Quando essa área tegmental é ativada, a dopamina flui para outra parte da cabeça chamado núcleo accumbens. Na hora que essa mensagem química chega no núcleo, a gente tem aquela sensação de nossa, isso é muito interessante. É como aquela sensação de quem vê uma vitrine no shopping. É como se o cérebro estivesse o tempo todo escaneando o ambiente e analisando todas as coisas ao nosso redor, e cada uma dessas coisas ganhasse uma etiquetinha. A etiquetinha do mais risco, menos risco, mais recompensa, menos recompensa, e assim por diante. Algumas dessas associações são inatas do ser humano, já nascem com a gente. Por exemplo, os bebês já nascem gostando de doce, até porque açúcar é garantia de energia. Mas essas associações também podem ser aprendidas ao longo da vida. Ou seja, se você insistir muito, o seu filho pode liberar dopamina até mesmo diante de um rabanete. Bom, essa é a mecânica básica do, digamos, circuito do desejo. É como um sistema que evoluiu para deixar a gente motivado quando a gente notar o menor sinal de alguma coisa que possa garantir a nossa sobrevivência e a nossa reprodução. O cheiro de um hambúrguer na chapa, uma vaga de emprego no LinkedIn, a mensagem do seu contatinho. Qualquer chance de que alguma coisa positiva possa acontecer já é suficiente para aumentar o nível de dopamina no nosso cérebro. Porém, se você vai sentir prazer com o que você está buscando, aí já é outra história. Isso porque a dopamina gera a motivação, e só. Isso porque querer e gostar são sensações produzidas por sistemas diferentes do nosso cérebro. Ou seja, a dopamina muitas vezes promete mais do que ela entrega.
Porém, isso já basta para deixar a gente pilhado. Até porque seria impossível ficar o tempo todo nesse estado, pois ficar alerta gasta muita energia. E é por isso que nosso cérebro tem alguns contrapesos para esse sistema. Esses contrapesos são os circuitos de saciedade que baixam os níveis de dopamina quando a gente, por exemplo, mata a nossa fome, quando temos um orgasmo ou até mesmo quando simplesmente encontramos um banheiro no shopping. Bom, um outro freio para dopamina é o neocórtex. Essa é uma área do cérebro ligada ao planejamento e à tomada de decisões racionais, e é ele quem vai balizar os impulsos do circuito do desejo. É ele que vai direcionar os esforços para aquilo que é possível atingir. Afinal de contas, a gente não pode ter tudo. Até dá para contornar esses freios, e a maneira mais óbvia são os entorpecentes, que jogam o nível de dopamina lá para cima. É como se as drogas tirassem o freio da área tegmental e deixassem o neurotransmissor acelerar como uma Ferrari. Mas com o tempo, o cérebro vai entender que essas substâncias são a única coisa capaz de ativar o nosso desejo e motivação. Com isso, elas fazem você querer mais e mais delas. E aí já era. Se tornou um vício. Um outro problema é que também dá para condicionar o cérebro a exagerar na dose de dopamina sem usar nenhuma substância. Vamos entender agora como que os jogos viciam. Lá na década de 50 fizeram um experimento onde colocaram um pombo numa caixa e condicionaram ele a bicar uma alavanca para conseguir comida. A cada rodada desse teste, mudavam a quantidade de bicadas que o pombo precisa dar para conseguir a recompensa. Como a quantidade mudava em intervalos regulares, o pombo logo percebia se eram necessárias 1 ou 10 bicadas para conseguir a comida. Então decidiram mudar o jogo. Agora a comida só ia ser liberada depois de uma sequência aleatória de bicadas. Aí, a cachola do pássaro entrou em curto, e ele passou a bicar cada vez mais rápido para conseguir o prêmio. Fizeram esse mesmo experimento com ratos. E adivinha, o resultado foi o mesmo. Então perceberam que ações rotineiras não vão inflar os níveis de dopamina. Por quê? Porque você já sabe o resultado. É igual quando você acha ótima aquela batata frita daquele self-service perto do trabalho, mas depois de algumas semanas, ela perde o brilho. De uma forma totalmente diferente, os resultados inesperados ativam os circuitos de desejo. É como se você precisasse conhecer aquele novo restaurante que abriu lá no fim da rua, já que você não conhece. Vai que a batata de lá é melhor. Entendeu? É justamente esse o mecanismo por trás do vício em apostas. E o melhor exemplo talvez sejam os caça-níqueis. É como se a alavanca da máquina fossem as bicadas do pombo. A cada jogada feita, uma descarga infinita de dopamina é liberada. É justamente por isso que nos Estados Unidos as slot machines ocupam mais de 80% do espaço dos cassinos. Só em 2023, esses caça-níqueis faturaram 45 bilhões de dólares. Isso é mais da metade de toda a renda do setor de apostas. Essas recompensas aleatórias são apenas uma das estratégias de um jogo de azar viciante. Uma outra estratégia é o near miss. É o famoso foi quase. Isso causa aquela sensação de que a gente passou muito perto de ganhar. É quando a gente pensa, poxa, perdi o jogo do aviãozinho por 1/10 de segundo, mas na próxima eu ganho. Só que não, né? Sem contar também com as perdas disfarçadas de ganhos. Em alguns caça-níqueis, dá pra gente apostar em vários tipos de jogo ao mesmo tempo. Daí a gente perde umas, mas ganha uns trocadinhos em outras. E são justamente esses pequenos ganhos que estimulam a gente a continuar. E nas apostas esportivas, existe algo muito similar. É por isso que, além de poder apostar no resultado das partidas, os usuários também podem apostar em uma infinidade de categorias. Número de faltas, de escanteios, de cartões amarelo e tantas outras opções de apostas. Um outro fator também muito importante é o curto espaço de tempo entre você fazer a aposta e você saber o resultado. Isso porque quanto menor for esse tempo,
o nosso cérebro também vai ter menos tempo para avaliar os riscos para tentar frear de forma racional o circuito do desejo. É por isso que os caça-níqueis são mais viciantes que as loterias. Nas loterias você tem um intervalo muito grande de tempo entre a aposta e o resultado. Já nas bets, dá pra gente apostar em tempo real. Os lances vão acontecer nos próximos minutos daquela partida. Uma outra estratégia dos jogos é a ilusão de controle, ou seja, eles passam uma ideia de que é possível a gente dominar o aspecto aleatório dos resultados conforme a gente vai tendo mais experiência. Foi isso que deu origem a uma subcategoria de apostas chamada de trading esportivo. Nessa categoria, os jogadores vão acompanhando uma partida em tempo real e vão mudando as suas apostas com o desenrolar do jogo. É como se fosse o day trade no mercado financeiro, ou seja, comprar e vender ativos voláteis durante um único pregão da Bolsa de Valores, surfando nas oscilações do mercado. Mas não se engane, nem mesmo o melhor analista de futebol consegue adivinhar a quantidade de escanteios num jogo do Flamengo. Na verdade, quem de fato ganha dinheiro nesses trading esportivos são apenas os especialistas que vendem cursos sobre trading esportivo. Voltando ao aspecto científico, as apostas vão mimando nosso cérebro com altíssimas doses de dopamina e acaba que ele fica, digamos, mal acostumado. Daí, com o tempo, a pessoa passa a jogar, principalmente para aliviar a angústia de não estar jogando. E acaba fazendo apostas cada vez maiores e mais arriscadas, justamente tentando alcançar aquela mesma sensação lá do início. Existem vários indícios para o chamado transtorno de jogo. Podemos citar aqui a impulsividade, a irritação, os problemas financeiros e também a perda de controle sobre a hora de parar. Só que esse é um tipo mais sutil de dependência, que muitas vezes passa despercebido pelos próprios viciados. Muitas vezes, os pacientes não sabem que é uma questão de saúde e chegam num estágio avançado do problema. Problemas como desemprego, dívidas e brigas na família são muito comuns, sem contar a questão da ansiedade e depressão. Para se tratar, os viciados precisam descobrir o nível do seu vício. Existem 3 fases. A primeira fase é a fase da vitória. É onde o indivíduo se anima com os acertos, com os ganhos. Ele se sente um apostador genial e aí começa a jogar cada vez mais. A segunda fase é a fase da perda. É onde os valores apostados saem de controle, as perdas ficam cada vez maiores e toda a grana que você ganhou vai embora em mais apostas que você faz. E a fase mais crítica é a fase de desespero. É quando a pessoa se afasta dos entes queridos e ele sente uma enorme pressão para recuperar o dinheiro perdido, onde muitas vezes o viciado tem que vender o carro, a casa e outros bens. Depois de saber em que fase o viciado está, ele vai para grupos terapêuticos que são guiados por psicólogos. Ao mesmo tempo, deve fazer consultas individuais com psiquiatras. Também são comuns sessões de conversa com familiares e pessoas próximas. Nessa hora, é preciso apoio para controlar a vida financeira do paciente e manter ele longe do jogo. É um esforço para a vida toda. Depois do tratamento inicial, é recomendado que o apostador tenha sessões individuais de psicoterapia. A mais indicada é a cognitivo-comportamental, justamente porque nessas sessões se busca exercitar uma mudança na maneira como o paciente vai responder aos estímulos para as apostas. Ou seja, o objetivo é evitar que alguns pequenos lapsos, ou seja, algumas apostas pontuais, acabem evoluindo para uma recaída e acabe voltando para o vício. Bom, é claro que nem todo mundo que joga vai desenvolver algum transtorno, mas existem alguns fatores genéticos e sociais que podem tornar uma pessoa mais suscetível ao vício. Algumas pessoas têm algo chamado de busca pela sensação, que é uma predisposição de vivenciar o tempo todo coisas novas e intensas. É como se o sarrafo de excitação fosse sempre muito alto e para alcançar esse objetivo, só com experiências extremas.
Pode ser um salto de paraquedas, um investimento arriscado na bolsa de valores ou apostar tudo no aviãozinho. Outra questão importante é quando a pessoa começa cedo a apostar, o que vai trazer mais chances de se tornar um vício. O cérebro de um adolescente ainda não está 100% desenvolvido. Isso só vai acontecer por volta dos 25 anos. Consequentemente, ele vai estar mais suscetível às mudanças que as apostas podem causar no nível de dopamina. Por fim, algumas pesquisas também apontaram que as pessoas de baixa renda também são mais vulneráveis, já que elas podem ver no jogo uma das poucas formas de prazer ou até mesmo de fazer dinheiro. E é por isso que uma das partes do tratamento envolve colocar o viciado em outras atividades como cursos, hobbies, esportes, já que essas atividades vão oferecer as doses de dopamina que antes só o jogo trazia para ele. Bom, com essa nova regulamentação, a expectativa é que as apostas se tornem ainda mais corriqueiras. Em janeiro de 2024, 134 empresas já manifestaram interesse ao Ministério da Fazenda em operar jogos online legalmente. Entre essas empresas estão a Globo, que já é dona do Cartola, um game que simula o Brasileirão, e também o Quai, um aplicativo parecido com o TikTok. Aqui no Brasil, estima-se que 2 milhões de pessoas preencham os critérios para o transtorno de jogo. É muita gente. E como impedir que esse problema evolua? Bem, o primeiro passo é uma publicidade honesta. O CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, já determinou que as propagandas não podem dar nenhuma certeza de vitória. E também tem que ressaltar as consequências psicológicas do jogo compulsivo. Porém, o CONAR permitiu que atletas e celebridades podem continuar estampando campanhas para as empresas de apostas. Essa prática o Reino Unido já proibiu em 2022. Claro que só isso não basta. A gente sabe que quase ninguém deixa de comprar cigarros por conta dos avisos do mal que ele causa. É preciso também dificultar o acesso aos jogos. Uma das formas é cobrar impostos altos, tanto das empresas quanto dos apostadores. A nova lei, sancionada por Lula, determina que as empresas devem pagar 12% do faturamento e os apostadores devem pagar 15% dos ganhos. Segundo a lei, parte dessa grana vai ser destinada ao SUS exatamente para tratar danos relacionados com as apostas. Alguns especialistas defendem que deve existir algumas travas dentro das próprias plataformas, como, por exemplo, um limite diário de tempo e de dinheiro, além de filtros mais duros para detectar se o apostador é menor de idade. Enfim, a gente sabe que é impossível controlar o destino de roletas, caça-níqueis e aviõezinhos. Porém, dá para decidir se a gente vai mergulhar nessa ou não. Temos que lembrar, a banca sempre ganha. E quem banca somos nós.